Nós iniciamos este ano ouvindo palavras tremendas para a nossa vida. E quando nós começamos o ano ouvindo uma recomendação, uma orientação, uma palavra de ordem para as nossas vidas, seja forte e corajoso. Não sou em tom de ameaça não, mas de alerta. Quando a palavra nos orienta, e no primeiro domingo deste ano, a primeira mensagem deste ano foi, seja forte e corajoso. Isso indica que vem desafios por aí, mas com o Senhor nós temos a vitória. Você e Deus são sempre maioria. Amém? Nós ouvimos na sequência uma orientação da necessidade de mudança de hábitos. Porque os nossos hábitos indicam os nossos amores. Alguém já disse que é tolice, é loucura, achar que tendo os mesmos procedimentos, tendo as mesmas atitudes, teremos resultados diferentes. Mas quando nós mudamos hábitos na nossa vida, quando nós mudamos e mostramos o amor que nós temos a Deus, e aí nós ouvimos a necessidade de lermos mais a palavra, estudarmos mais a palavra, de orarmos mais, de nos dedicarmos mais ao Senhor. É um alerta também importantíssimo para este ano. Ouvimos também um alerta extremamente importante. Se nós desejamos sermos pessoas felizes neste ano de 2023, refreie a sua língua. Ouvimos essa recomendação do Senhor para as nossas vidas, de refrear a nossa língua. E uma atualização para os nossos dias. Nós precisamos não somente refrear as nossas línguas, mas refrear a ponta dos nossos dedos. Na digitação de mensagens. É ou não é? Refreie. E essa é a orientação da palavra de Deus. E na sequência dessas recomendações, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 11. Do Evangelho segundo João, capítulo 11. E aqui está registrado aquele que é tido por teólogos como o príncipe dos milagres. O milagre de maior destaque. E é um milagre maravilhoso na sua concepção, no seu desenvolvimento, nos seus resultados, no momento em que ele aconteceu, que é a ressurreição de Lázaro. Os irmãos conhecem esse texto, e nós vamos ler esse texto, são vários versículos, eu peço a sua atenção para a leitura na sequência. Nós vamos primeiro, a partir do versículo 1, em João capítulo 11, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu abro um parênteses para nós entendermos. Era um momento de que Jesus estava sofrendo uma forte perseguição, havia sido ameaçado de apedrejamento, os discípulos estavam sendo ameaçados, ali não era o momento exato ainda da entrega. Jesus se desloca para um local, mais ou menos uma distância de 40 quilômetros, a distância de viagem de um dia, e ali Jesus permanece. Acontece esse fato, Jesus havia saído da Judéia, ali da região de Betânia, poucos dias antes, mas ali acontece esse fato de Lázaro estar doente. Jesus recebe a notícia
Jesus dá essa palavra de vitória e de ordem, e agora ele ainda se demora 2 dias. Então, 1 dia para o deslocamento do emissário, 2 dias Jesus se demora, e no terceiro, aí já no 4º dia, Jesus se desloca agora para a região de Betânia. Por isso, 4 dias esse tempo. Agora vamos lá para o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus faz uma pergunta, crês isto? A partir do versículo 32 agora, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, pelos registros da Tua palavra, pelos ensinamentos da Tua palavra. Implanta em nosso coração, Senhor Deus, todos os Teus preceitos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas nesta noite. Revela os nossos corações, implanta em nós a Tua palavra, transforma as nossas vidas para o louvor e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Meus amados, esse é um milagre especial.
há uma sequência de 7 grandes milagres de Deus registrados no Evangelho segundo João. E essa sequência começa lá nas bodas de Caná, passa pela cura do filho do funcionário de alto grau do rei, passa pela multiplicação de pães, e chega até o 7º milagre, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Este milagre, ele é especialmente programado, ele tem um tempo certo, ele tem um momento certo de realização e tem os personagens certos. Deus não faz nada de forma aleatória, Deus não faz nada de forma não programada, Deus projetou, o Senhor Jesus, Ele sabia daquele momento, e aquele era o momento, porque dali, do resultado deste milagre, a perseguição a Jesus se acirrou, e ali era o grande momento para a prisão de Jesus, para a crucificação de Jesus e para a ressurreição de Jesus. Faltavam ali poucos dias. Por isso que Jesus fala que ali, como resultado deste milagre, dessa situação, o nome do Senhor havia de ser glorificado. Deus haveria de ser glorificado, o Filho haveria de ser glorificado como resultado deste milagre. Portanto, os personagens desse milagre foram meticulosamente, cuidadosamente escolhidos. E Deus escolhe essa família, Jesus escolhe esta família, e essa família é preparada para isso. Me vem uma pergunta, e eu faço isso quando eu leio esse texto, eu faço essa pergunta para o meu coração. Será que eu estaria capacitado para passar por aquilo que Lázaro passou? Será que eu estaria capacitado para passar por aquilo que Marta passou, pela prova que ela passou? Será que eu estaria capacitado para passar aquilo pelo qual Maria passou? Jesus preparou aquela família para este momento. Não foi um acaso. Há desafios na nossa vida que o Senhor prepara com propósitos, porque Deus tem propósito em tudo o que Ele faz. As coisas não acontecem aleatoriamente, mas Deus tem propósito em tudo o que Ele faz. E às vezes nós não entendemos. Marta, Maria, Lázaro não tinham o Evangelho segundo João, para eles lembrarem de que houve e aconteceu na vida de uma Marta, de uma Maria e um Lázaro. Eles estavam sendo personagens da história, a história estava sendo escrita através deles. Nós, pela graça do Senhor, nós temos os registros da palavra de Deus. Nós temos esse episódio para nos mostrar que Deus tem propósitos. Naquilo que talvez nós não estejamos entendendo, em situações que nos parecem tão adversas e tão nebulosas, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós podemos ter essa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus tem um propósito, e tudo que ocorre na nossa vida, porque nós somos filhos dele, nós somos criaturas, mas fomos feitos filhos dele. Nós somos propriedades do Senhor. Portanto, tudo que acontece na nossa vida vai redundar para o louvor e glória dele. Agora acontece essa situação na vida de uma família cristã, na vida de crente, na vida de pessoas que tinham vivido com Jesus, que tinham abrigado Jesus, abrigado os discípulos em alguns momentos, pessoas que tinham convívio com Jesus, que tinham comunhão com Jesus, mas vem a adversidade.
Agora, a adversidade, quando vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, não vem para a nossa derrota ou para o nosso fracasso, mas vem para que o nome do Senhor seja glorificado. Você crê nisto? E aconteceu essa situação. Jesus tinha saído ali da Judéia pouco tempo antes, e agora Lázaro está gravemente enfermo. E aí Marta e Maria logo lembram Jesus. Se Jesus estivesse aqui, manda chamar Jesus, ou avisa ele já fez curas maravilhosas à distância, como o milagre registrado no Evangelho segundo João, a respeito daquele servo do rei. Jesus já havia curado à distância, e aquelas mulheres mandam um mensageiro. Esse mensageiro, ele se desloca por um dia e vai ao encontro de Jesus e dá a notícia: Jesus, elas mandaram dizer que aquele que o Senhor ama, ele está enfermo, está gravemente enfermo. Agora, mal sabia esse emissário, esse mensageiro, de que no dia que ele chegou para dar a notícia a Jesus, Lázaro morreu. Quando nós fazemos a contagem, no primeiro dia, Lázaro, certamente quando aquele emissário deu a notícia para Jesus, Lázaro já havia morrido. Mas Jesus dá uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, e Jesus declara, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, não vai terminar em morte, né? E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aquele emissário recebe essa mensagem, e eu fico pensando no papel do pregador, do mensageiro, porque aquele mensageiro recebeu aquela mensagem, ele ouviu do próprio Jesus, que o fim não seria a morte, mas seria a glorificação do Pai e a glorificação de Jesus. E ele saiu agora e voltou para levar a notícia. Eu imagino a alegria com aquele rapaz, aquela pessoa saiu daquele lugar levando aquela mensagem. Falou: eu vou levar uma mensagem de esperança, eu vou levar uma mensagem de vitória. Ele saiu todo feliz, ele deve ter se deslocado rapidamente, e quando ele chega, encontra aquele ambiente fúnebre. Quando ele vai dar a notícia, ele fala a notícia: olha, Jesus mandou dizer isso. E ele encontra um ambiente absolutamente antagônico, oposto, porque Lázaro havia morrido, e pelos costumes, a pessoa era sepultada no mesmo dia. Lázaro certamente já havia sido sepultado. E ele chega com aquela notícia. E esse é um desafio para o pregador. Esse é um desafio para aquele que anuncia a palavra do Senhor. Porque a situação, o cenário pode estar adverso, mas declare a palavra de Deus. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. E na cabeça daquele mensageiro, talvez ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Mas se Jesus falou, aquilo vai acontecer. Nós cremos na palavra do Senhor Jesus. Mas no coração daquele mensageiro deve ter ficado alguma coisa. Mas isso para nós que conhecemos a história. Aquilo que Deus mandou você falar. Não titubeie. Aquela promessa que Deus deu para a sua vida. Não titubeie, não fraqueje no seu coração. O Senhor é fiel, Ele é fiel para cumprir, como nós acabamos de cantar, tudo que Ele nos prometeu. E quando ele chega, ele avisa, mas ali passam agora 2 dias, e Jesus tem uma discussão com, entre aspas, com os discípulos, porque os discípulos estavam em conflito também. Porque os discípulos eles estavam vendo a vida deles ameaçada. Porque voltar para a Judéia significava perseguição,
significava talvez apedrejamento, significava talvez prisão, talvez morte. E os discípulos começaram a recear pela própria vida deles. Passam-se 2 dias. E agora Jesus fala, nós vamos voltar, porque eu vou despertar o nosso amigo. Jesus sabe o que faz. Jesus tem um momento certo para todas as coisas. E os discípulos seguem agora com Jesus, meio que ainda aflitos e temerosos, mas eles chegam agora, e quando Jesus chega, Jesus ainda não adentra a Betânia, quando fica sabendo, Marta é Marta. Marta é aquela coisa voluntariosa. Ela logo, quando ela ouviu falar que Jesus estava chegando, ela vai ao encontro de Jesus, ela sai e vai ao encontro de Jesus, e diz a palavra que Marta, quando encontra com Jesus, ela logo já vai citando uma frase. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se eu tivesse estado aqui, o Senhor teria feito milagres como o Senhor já fez, de curas. O Senhor já teria curado o meu irmão. Ele não teria morrido. E aí começa esse diálogo, agora essa conversa de Marta. E Marta, quando soube, versículo 20, que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E disse ela, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E Jesus já esclarece e diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, ela demonstra, revela um certo conhecimento. Ela tinha ouvido Jesus falar, ela cria que Jesus era o Messias. Ela tem um certo conhecimento, e muitas vezes nós temos um nível de conhecimento, mas o conhecimento intelectual, o conhecimento só a nível de estudo e mental não é suficiente, porque Jesus, quando ele fala com Marta, ele faz uma pergunta que é crucial. Você tem esse conhecimento, Marta, agora, mas a pergunta é, você crê nisto? E a pergunta para a sua e para a minha vida nesta noite, nós temos conhecimento, temos ouvido a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem sido pregada, nós ouvimos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento, e agora o que Jesus pergunta para nós é, você crê nisto? Você crê na palavra de Deus, porque crer faz toda a diferença. Porque Jesus reforça, e certamente nesse momento Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer isso? Se creres, verás a glória de Deus. Porque quando Jesus repete lá embaixo, ele fala, eu não te disse isso? Se creres, verás a glória de Deus. Meus amados, é muito importante nós estudarmos, é muito importante ouvirmos as mensagens, mas isso precisa entrar no nosso coração e se transformar em fé. Não só em conhecimento intelectual, mas em fé. Em crermos piamente naquilo que Deus fala e naquilo que Deus promete para as nossas vidas. Você pode dizer ao Senhor, Senhor, eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem falado para a minha vida. Senhor, eu creio nas tuas promessas para a minha vida. Eu creio na tua palavra. Após ter ministrado sobre a vida de Maria, e Maria, Marta, quando ela fala, inicialmente ela reporta-se a Jesus, ela fala a mesma frase que Maria vai falar depois. Vamos ver?
versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. É interessante que Maria permaneceu em casa, e Maria estava ali aflita, chorosa. Quando ela recebe a mensagem, quem deu a mensagem para ela? Marta. Marta foi lá e falou, no versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Marta chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Que maravilha essa frase. O mestre chegou e te chama. Quando Maria ouve essa frase, ela se levanta, diz a palavra de Deus, ela ouvindo, levantou-se depressa e foi ter com ele. Meus amados, e esse deve ser a nossa atitude quando nós ouvimos falar que Jesus está presente. Jesus está nesse lugar, Jesus tem falado às nossas vidas, então é momento de levantarmos depressa e irmos ao encontro de Jesus. Os judeus que estavam ali achavam que ela ia até o sepulcro para chorar. Mas Maria sai correndo ao encontro de Jesus. E ela vai agora e ela se prostra aos pés de Jesus. É interessante nós refletirmos nisso, porque muitas vezes algumas pessoas têm uma atitude de chorar e continuar se lamentando, e continuar curtindo o seu sofrimento. De ficar, e essa era a ideia que os judeus tinham, que ela ia para o sepulcro para chorar as suas dores, aquele amargor, aquela tristeza que ela estava passando. Mas Maria, quando ouviu falar que Jesus estava ali, ela levantou-se depressa, foi em busca do Senhor Jesus. Que seja essa a nossa atitude. Quando nós estamos aflitos, não vamos ficar debruçados no nosso problema, na nossa aflição, na nossa tristeza, indo para a depressão, mas levante-se depressa, porque há socorro em Jesus. Maria levantou-se depressa, foi ao encontro de Jesus, e ela tem uma atitude um pouquinho diferente de Marta. Ela vem, e a primeira atitude dela, ela se prostra aos pés de Jesus. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo sem entender o cenário, ela adora ao Senhor. E essa maturidade que nós precisamos alcançar a cada dia, de mesmo nas lutas, nas dificuldades, mesmo às vezes não entendendo o cenário, nos prostrarmos diante do Senhor Jesus, adorarmos ao Senhor Jesus, sabendo que dele é que vem a solução. O socorro vem do Senhor. Maria se prostra diante de Jesus. Maria declara a mesma frase. Lançou-se aos pés dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Certamente havia sido o comentário dela com Maria. Elas tinham comentado isso, se Jesus estivesse aqui. Se Jesus estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Meus irmãos, às vezes a nossa fé, a nossa confiança e a revelação que nós temos a respeito de Jesus e do poder de Deus está às vezes no limite somente, está no nível. Elas tinham certamente um nível para crer que Jesus poderia ressuscitar, que Jesus poderia curar a Lázaro. Embora elas certamente soubesse que Jesus já havia ressuscitado, e Jesus já havia ressuscitado a filha da viúva de Naim, Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo, mas elas tinham um nível de fé e nível de revelação, mas elas iam ter ali, a partir daquele momento, um upgrade no nível de revelação do Senhor Jesus, porque Jesus é capaz de curar, Ele é capaz de curar.
Jesus é capaz de transformar uma vida, Ele é capaz de transformar uma vida. Jesus é capaz de ressuscitar, Ele é capaz de ressuscitar. Jesus é capaz de mudar uma situação, é capaz de mudar uma situação, seja qual for o desafio. Jesus é capaz de mudar a situação, talvez no seu casamento, que você acha que está irreversível. Jesus é capaz de mudar. Jesus é capaz de mudar o coração do seu esposo, da sua esposa. Jesus é capaz de mudar o coração do seu filho, da sua filha. Jesus é capaz de mudar toda e qualquer situação. Agora é momento de nós termos uma nova revelação a respeito do poder de Deus para as nossas vidas. O Senhor é ilimitado. Não existe a palavra impossível no dicionário de Deus. A única coisa que é impossível para Deus é Ele falhar. Agora, Maria, ela se prostra, ela faz essa declaração, Jesus chora, e diz a palavra, Jesus vendo-a chorar, no versículo 33, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? E eles responderam, Senhor, vem e vê. E aí aquele famoso versículo 35, 11, 35, Jesus chorou. E alguns, erroneamente, falam assim, Jesus mostrou a humanidade dele chorando. Não, muito pelo contrário. Jesus demonstrou compaixão, e compaixão é um atributo divino. É um atributo divino. Jesus chora de compaixão. A compaixão é revelada da forma mais tremenda, a compaixão de Deus para as nossas vidas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é compaixão pelas nossas vidas. Jesus é capaz de sofrer, de ter compaixão. Compaixão é sentir o sofrimento e a dor do outro. E a palavra revela aqui que Jesus chorou. Na verdade, quando nós choramos por compaixão de alguma pessoa, nós estamos tendo um sentimento divino. Quando nós somos capazes de chorar pela situação de uma outra pessoa, nós estamos tendo um sentimento que Deus tem, de compaixão pelas outras pessoas, porque o ser humano, na sua natureza, ele é individualista. Mas quando nós temos comunhão com Deus, nós andamos com o Senhor, e os atributos de Deus são comunicados para a nossa vida, nós nos tornamos mais compassivos, e sentimos a dor dos outros. Então disseram os judeus, vede quanto amava. Diante daquela situação, alguns judeus que estavam ali, que foram ali, alguns para atender, para estar socorrendo a vida de Maria e de Marta, para consolar, eles assistindo aquilo, alguns reconheceram, veja quanto o amava. Mas no versículo 37, mas alguns objetaram e disseram, sempre tem os do contra, né? Não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Vai ter sempre aquele que vai querer colocar uma dose de, olha, por que Deus não faz isso na sua vida? Por que você serve a Deus? Esse tipo de acusação, porque você serve a Deus e Deus não faz, Deus deixa você chegar nessa situação. E essas coisas, às vezes, são pessoas que falam, e às vezes vêm palavras no ouvido para nos trazer incredulidade, para nos desviar do propósito de Deus. Mas quando nós reconhecemos que o Senhor nos ama, nós vamos começar a entender que Ele está no controle de toda situação. Eu amo ver Jesus, imaginar e ver esse cenário, e ver como Jesus chegou trazendo paz àquele ambiente, trazendo consolo, trazendo esperança. É assim, quando Jesus chega diante de uma situação, Jesus traz paz.
Jesus traz consolo, Jesus traz esperança, Jesus traz solução. Então, no versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Lázaro havia sido sepultado naquela gruta e haviam colocado uma pedra. Meus amados, quando nós falamos colocar uma pedra sobre esse assunto, nós estamos falando que é assunto encerrado. São coisas que nós não queremos mais mexer. Agora, Jesus, ele tem poder para ressuscitar, e ele demonstrou que tinha poder para ressuscitar, porque pouco tempo depois ele ressuscitou Lázaro. Jesus não podia saber e descobrir onde estava o sepulcro. No entanto, Jesus perguntou: onde sepultaste? Porque isso traz uma lição para as nossas vidas. Porque tem situações na nossa vida que muitas vezes nós sepultamos porque nós não vemos mais esperança, e assuntos que nós colocamos muitas vezes uma pedra. E Jesus quer que nós apresentemos a Ele essas situações. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que a nossa oração não pode ser aquela oração abrangente, levantar pela manhã. Hoje eu já orei: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, me abençoa em tudo, amém. Encerrou a oração. Mas nós precisamos, e por isso a necessidade de nós conversarmos com Deus, e abrirmos o nosso coração diante do Senhor. Senhor, tem situações na minha vida que eu preciso da Tua intervenção, como nós precisamos da intervenção do Senhor em todas as áreas, mas eu preciso do Teu conselho, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua orientação, eu preciso da Tua mão a meu favor. Senhor, o Senhor conhece aquela situação lá no meu trabalho, leva Jesus para o Teu trabalho. Senhor, o Senhor conhece aquela minha situação com a minha família, leva Jesus até a Tua família. Senhor, o Senhor conhece a minha situação com tal pessoa, aquela situação que está me causando tanto desconforto, leva Jesus para essa situação. Apresente a Jesus onde os Lázaros estão sepultados. Eles levaram Jesus para aquele lugar, e diante daquele lugar, naquela gruta, diz a palavra que eles colocaram uma grande pedra. Colocaram uma pedra, como falando: não adianta, é bom não mexer. E Marta declara isso. Quando Jesus fala sobre tirar a pedra, Marta ainda questiona: Senhor, o Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza que o Senhor vai mexer com isso? Ao retirar essa pedra, tem podridão, tem situações que são desagradáveis, e às vezes nós colocamos algumas pedras em algumas situações, porque tem podridão que precisa ser resolvida, situação que precisa ser restaurada, morte que precisa ser substituída por vida. Mas Jesus deseja que nós o levemos e apresentemos, como dizia um cântico antigo, apresentar tudo a Ele em oração. E tirarmos as pedras. É certo, meu amado, tem certas pedras e certos assuntos na nossa vida, aquilo que diz respeito à nossa vida antiga, ao nosso passado, aquilo que ficou sepultado lá atrás, que pertencia à vida de pecado, isso não deve ser mais mexido. Aquilo ficou lá no passado. Não adianta trazer situações antigas que eram derivadas do pecado. E as coisas que eram ligadas ao pecado, Jesus já nos libertou, o sangue de Jesus já nos purificou do pecado, e agora você é uma nova criatura. Mas
nós falamos de algumas situações em que a pessoa precisa levar Jesus para essa situação, diante dessa sepultura. E agora, Jesus dá uma nova palavra de ordem: tirai a pedra. Porque existem alguns impedimentos que nós mesmos colocamos. Senhor, eu não quero mexer isso mais na minha vida. Pessoas que tiveram chamados de Deus, pessoas que tiveram chamados na vida ministerial, e que tiveram dissabores, tiveram frustrações, e às vezes não querem mais mexer com isso, e abandonaram e viraram as costas, porque não souberam às vezes lidar com certas situações. E Jesus quer restaurar, Jesus quer transformar. Pessoas que já perderam a esperança em relação ao seu casamento e querem partir para outra situação. E Jesus é capaz de restaurar o seu casamento, o seu relacionamento familiar. Pessoas que desistiram dos próprios filhos e entregaram: não faça isso. Apresente a Jesus. Agora faça a sua parte. Porque tirar a pedra significa obediência. Tirar a pedra significa o nosso esforço. Tirar a pedra significa o nosso empenho. Jesus é capaz de ressuscitar. Ele poderia localizar, ele podia abrir, tirar a pedra. Mas tem coisas que são incumbências nossas. O que é capacidade dele, aquilo que só Ele pode fazer, Ele vai fazer, e Ele vai fazer de forma maravilhosa na sua vida. Mas aquilo que cabe a nós fazermos, não deixemos de fazer a nossa parte. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Eu gosto disso, porque obedeceram, embora as dificuldades, as relutâncias, mas tiraram a pedra. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Tem coisas que só Deus pode fazer. Agora, meus irmãos, entender o tempo de Deus. Por que Jesus demorou 2 dias ali naquele lugar? Chegou só no 4º dia. Jesus sabe o que Ele faz. Jesus tem o tempo certo para todas as coisas, e esse é um dos grandes questionamentos que nós temos. Por que Jesus não faz as coisas na exata hora quando nós pedimos? Nós, muitas vezes, somos imediatistas. Nós ficamos aflitos. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu ia com os meus pais num Banco Moreira Salles. Os irmãos já nem lembram, mas existia um banco chamado Moreira Salles. E eu ia nesse banco, e para retirar o dinheiro, nós entrávamos numa fila, e naquela fila, aí era atendido pelo caixa, aí precisava se identificar, precisava escrever uma ficha para retirar um valor.
Aí a pessoa ia lá, checava dentro do fichário se tinha saldo e voltava, e ali agora só espera que vai trazer o dinheiro, e aí você passava uma manhã toda no banco para fazer um saque. Hoje, quando nós chegamos no caixa eletrônico, se tem uma pessoa na frente, a gente já fica aflito. Já vai me atrasar. Se aparece uma mensagem na tela, já ficamos aflitos, porque nós nos tornamos cada vez mais imediatistas. Agora, por que Jesus se demora? Meus amados, havia uma crença, dizem os teólogos, havia uma crença entre os rabinos, que se uma pessoa piedosa, cristã, ou uma pessoa temente a Deus, orasse e pedisse a Deus, Deus poderia ressuscitar alguém, mas até o terceiro dia. É isso que as autoridades religiosas acreditavam até aquele momento. Jesus espera o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Porque os mesmos rabinos falavam que a partir do terceiro dia, só Deus poderia trazer a vida novamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque no quarto dia quem estava ali era o Deus feito homem. É Jesus, é o Deus encarnado, para provar para os religiosos da época, para as autoridades religiosas da época, que quem estava ali é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, é o Messias, e é esse Deus que nós servimos, é esse Jesus que nós servimos. Jesus tinha um propósito naquilo. E agora, quando sai Lázaro, Lázaro não sai totalmente livre. Lázaro sai agora atado por aqueles tecidos que eram colocados nos cadáveres. E Jesus dá uma palavra de ordem, agora uma nova palavra de ordem, porque é alguma coisa que as pessoas deveriam fazer. Desatai-o. E quando nós recebemos a nossa bênção, muitas vezes nós queremos a bênção já prontinha. E nós temos dificuldade no desataio. Porque muitas vezes pediram, aquela senhora, aquela irmã pediu, orou a Deus, e Deus mandou um marido. E daqui a pouco surge o marido. Mas ele vem meio ainda emaranhado. E agora é hora de você cuidar da tua bênção e desatar. Ai, Senhor, mas podia ter mandado um marido, mandado uma esposa menos atada. Agora esse é o nosso papel. Cuida da bênção que Deus te deu. Deus abriu uma porta de emprego. Agora é o momento de você se dedicar naquele emprego. Cuida da bênção que Deus te deu. Cuida dos Lázaros que Deus te deu. Tem pessoas que ficam trocando de Lázaro. Não, eu quero um Lázaro, quem sabe vai sair um Lázaro já prontinho. Mas, e nós aprendemos uns com os outros, né? Eu cresço quando eu no convívio com a minha esposa cresce no convívio comigo. No convívio com as pessoas, em comunidade, em grupo, dentro de um ministério na igreja, na atividade da igreja, nós crescemos no convívio uns com os outros. No trabalho, nesse convívio uns com os outros, nós crescemos. Agora, a imaturidade quer que venha tudo pronto. E tem receio de desatar. Mas a palavra de Deus, dada agora, é a orientação para aquelas pessoas. Aí está o Lázaro, agora desatai-o.
E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meus amados, de todo esse milagre maravilhoso, deste que é tido como o príncipe dos milagres, talvez o menos abençoado tenha sido Lázaro. Porque Lázaro já estava no seio de Abraão. Dias depois, Jesus estaria inaugurando o paraíso. Ele perdeu a oportunidade de ver Jesus entrar naquele lugar para testemunhar para aqueles que estavam aguardando a promessa. Lázaro já estava no seio de Abraão. Nós temos a convicção que o viver é bom, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Aquilo que está por vir é muito tremendo e maravilhoso. Lázaro talvez tenha sido o menos abençoado dessa história. Mas teve bênção para Marta, Ela cresceu na revelação de que se creres verás a glória de Deus. Teve bênção para Maria, que teve esse convívio maravilhoso com o Senhor Jesus, de se prostrar e adorar. Dias depois ela estava derramando bálsamo aos pés do Senhor Jesus. Vida de adoração, de comunhão, de intimidade com Jesus. Teve bênção para os discípulos que aprenderam. Jesus falou assim, olha, eu fico alegre diante dessa situação, de não ter estado lá para não curar Lázaro, porque Jesus sabia o que ia acontecer. E a experiência que aqueles discípulos acumularam foi tremenda. Pedro foi usado para ressuscitar. Foi instrumento de Deus para ressuscitar. Os discípulos cresceram. Judeus que foram lá e assistiram, creram no Senhor Jesus. Assim é quando Jesus domina uma situação. E na experiência pela qual você está passando, a luta talvez que você esteja passando, Jesus está no controle. E tudo se reverterá para a glorificação do nome dEle. Se você se portar bem diante dessa circunstância, dessa situação, desse desafio para a sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado, pessoas vão ser alcançadas, você vai ser abençoado. E as pessoas vão crer no Senhor Jesus, pelo testemunho da sua vida. Os seus familiares vão ser alcançados pelo testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua experiência pessoal, seja ela na vida profissional, financeira, ministerial, seja qual for. As pessoas vão crer no Senhor Jesus, através daquilo que elas vão ver na sua vida. Vamos nos colocar em pé?